povo. Namastê, Salve. Dirê. Território é vida, e vida não se vende, se ama e se defende. Agora, Mojubá, eu peço bênção, licença ao Conselho de Ais e Babas da Nação Muzungue, a nossa Yala Cheia Xodambe Ayala, Ayamoro Moyotunjá, Yabacima Coelê, Ayai Kesh, Karamadetá, Babalaú, Babalaxemekyo, Babalcam, Babaquini, a nossa Mãe Preta, nosso Pai Sessete, a Nazinha, a divindade que orienta e sustenta a nossa caminhada, meus irmãos mais velhos e mais novos, todo o povo aqui da Ecogirandeira das Sabenças. Peço bênção e licença para que eu tenha uma axé de fala e de escuta, de muita amorosidade, respeito, gratidão. Axé. Nesse tempo e nessa era, eu fui reconhecida como Amotara, Muzungue com paz, uma mulher das águas, uma guerreira de mãe preta, aquela que ama todos, todas. Sou guardiã da Maia, Gibai Wakanda, Chofana, casa de todos os povos, guardiã do território de Mãe Preta, da Figueira Negra, Sumalmeira, Iaô, Eked, da nação Muzungue, Namastê. E é por amor à vida que cantamos e tantas vezes choramos também. É por amor à vida que estamos lutando e vamos andando lentamente para buscar a luz e a liberdade das manhãs de sol. É por amor, sim, é por amor à vida, evidentemente, que encaramos de frente essa imensa dor que se nos impõe no reinado amargo do ódio do tempo presente. É por amor à vida que estamos nas ruas, nas praças, nas estradas e gritamos palavras de uma nova ordem. Proteger, defender, vigiar. Sim, é por amor. É por amor à vida que marchamos nas madrugadas de lua nova, levando nos braços as fúrias das tempestades, prontos a resgatar a terra que nos tomaram. Vamos replantar as flores e a semente que há séculos estão em cio. É por amor à vida, sim, é por amor à vida que, profundamente doloridos, recolhemos em nossos braços os que foram brutalmente feridos. E quando já não podemos devolver-lhes a respiração, nós comungamos de seu sangue e os fazemos ressurgir em milhares de vidas e sorrisos. É por amor, sim, é por amor à vida que escrevemos nas pedras os poemas de esperança rebelde e que pichamos nos muros e nas portas as frases corajosas de um futuro novo e que dançamos nas festas de sábados, no batuque do carnaval de um povo livre. É por amor que nos abraçamos e nos beijamos nas esquinas e já não tememos andar de braços dados, segurando a bandeira da paz, da morada da paz e da ternura consequente. É por amor. Sim, é por amor à vida que desesperadamente amamos. Bem-vindas, bem-vindos, salve nossa Tupinambá, salve nosso Babaquini. Estamos agora iniciando nossa última girandeira desse ciclo, né? E é com profunda amor, com profunda gratidão que a gente acolhe também as pessoas que estão chegando, a nossa mestra Maiá, que está entrando, chegando, e os demais colegas que estão se organizando aqui na sala. Vou passar meu axé de fala para a Opá. A gente não está com o microfone desligado, tá? Goiama de Bá, bênção, Baba. Chefe, meu Deus abençoe, pá. Salve. Salve. A Goiama de Bá, eu peço bênção, licença, ao Conselho de Azibabas, a Xexuda Beyala, queria Moromotunjá, Basemacoilê, e aí quer de Lemochoca Mandetaba, Balaxé, Balomelchior, Bogão Baquini, todos aqui presentes, todos visíveis e invisíveis, que eu tenho axé de escuta de fala,
respeito, dignidade, humildade, confiança e gratidão. Nesse tempo e nessa era, fui reconhecida como Patenon Demos Ungue, como bastão da primeira manifestação da vida, bastão guardião do Patandanui, bastão da unidade, apresentado pela nossa Lacheche Nambeyala. Sou guardiã dos territórios de Mãe Preta, sentinela Cã de Mãe Preta, guardiã do rito da Pena e Maracá. Axé. Então, sejam bem-vindos todos, todes. Hoje a gente está, né, com essas presenças aqui, sinto que é importante a gente estar dialogando um pouco com vocês, né? Hoje a gente vai estar falando sobre proteger e defender o território de Mãe Preta, da Figueira Negra, essa Malmeira, sobre as lutas que os territórios vêm passando, né? Então, a gente está aqui com o nosso Baba, né? O nosso Baba Kini, né? Que é o nosso Baogã, né, dentro do território. Baogã, né, quer dizer o pai responsável pela guiança do seu povo. Ele é o líder administrativo, né, ele é guardião da determinação dentro do território, né. O Baba, ele é um dos co-inspiradores, cofundadores da comunidade, né, Morada da Paz, tá no território desde que tudo se iniciou, tudo se fundou. Ele é do Camor da Concola, conselheiro gestor do Morodê Ponto de Cultura da Infância, do Pontão de Cultura da Amai Compaz, representa a morada na Rede Nacional dos Pontos de Cultura e de Memória Rurais, membro do Comitê Consultivo do Programa Pontos de Memória do IBRAM. Também temos a nossa irmã Tupinambá, aqui, nossa filha de Mãe Preta, que está falando diretamente das terras aí do norte, da Amazônia, de Belém do Pará, né? Tupinambá, filha e neta de mulheres negras, agricultoras, educadora popular, geógrafa, especialista em extensão rural, sistema alimentar, mestre em agriculturas amazônicas. Vai estar falando para a gente, trazendo um pouco também as lutas aí de cima, as lutas, né, que a território também, a Biayala, né, vem enfrentando. E também hoje, né, o que eu queria pedir essa bênção, também a gente está junto aqui com a gente a mestra Maiá, né, que é uma guiança também, uma liderança indígena, né, do povo Pataxó aqui da Bahia, né. Maiá, doutora em notório saber pela UFBA, é mestra dos saberes tradicionais, educadora e conselheira da Teia dos Povos. Então, também está aqui com a gente hoje, para a gente estar podendo trocar, né, pessoal, partilhar, aprender. Depois vamos ter uma rodada também de partilhas, de trocas. E então, assim, agora eu queria ver se a mestra Maiá está conseguindo ligar o microfone, se ela poderia fazer um canto para nós. Aí depois eu passo para o Baba. Maiá, a senhora está me ouvindo? Vamos ver se ela está. Se não, qualquer coisa ela fala depois. Deixa eu ver. Não sei se a Maia está aqui, mas acho que por enquanto eu vou passar para o Baba, para te seguindo. A Motara quer pegar o canto. A Maia não canta, eu canto. Agora nós vamos para a luta, a terra que é nosso ocupar. A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil, por mais que demore, vamos triunfar. Hoje é um dia de muita luta, né? Hoje a gente conseguiu botar uma tornozeleira naquele genocida. A gente está às vésperas, né? A gente foi acordada esses dias, na calada da noite, com a aprovação da PL da devastação.
E é nesse espírito de luta e de defesa, e a gente retorna, o território é vida, e vida não se vende, se ama e se defende. E aí é nesse espírito, e também trazendo presente a memória dos que já tombaram na luta pela terra, e aqui lembrando de Nega Pataxó, presente, 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 e de tantos outros que tombaram na luta. E a gente passa a nossa axé, então, para Babaquini, poder trazer as lutas do território de Mãe Preta, da Figueira Negra Sumalmeira. Axé. Axé, gratidão, Matara, gratidão, Pá. Uma honra, uma alegria a gente poder estar aqui nessa noite, dialogando aqui na Girandeira, esse último encontro desse ciclo, como a Matara estava trazendo. Vou pedir meu axé de fala. Agoema de Ubá, peço a bênção a todos os guias mentores espirituais, a Mãe Preta, o Pai Seu Sete, o nosso conselho de Azibabas, a nossa Elaxé, Xodã, Biayala, e aqui querer Morô, Moyotunjá, a Macoilê, Abacê, a nossa Iaeked, Nemochoca, Medetá, a Babalaxé, Babalaô, Melchior, todo o fio de contas de Mãe Preta, todas as pessoas aqui presentes nessa vídeo chamada. Meu axé de fala, meu axé de escuta possa ser nessa noite de gratidão, de serenidade, de profundo respeito. Axé. Eu sou Babaquini, sou Baoganda, nós somos Unguê, sou guardião da Chopanamai, sou guardião da determinação, do entusiasmo, sou zelador e protetor de todos os Chopanas e Sapapenas de Mãe Preta. Da Figueira Negra, Samalmeira, da Samalmeira, Figueira Negra. Axé. Então, essa noite a gente vai dialogar então sobre as lutas, né, do território de Mãe Preta. Nosso território é um território já há mais de 2 décadas, né, localizado na fronteira entre Triunfo e Montenegro, na localidade rural de Vendinha, né, no Rio Grande do Sul. Então, desde o início, né, do nosso processo na comunidade, a gente se depara com muitos desafios, né, com muitos conflitos ambientais, né, de diversas ordens, né. Nós, na nossa localidade, no nosso território, nós somos o único manancial de mata nativa, né? E a gente é cercado no entorno por um grande deserto verde, né? As monoculturas de acácia, de eucalipto, né? A 12 quilômetros a gente tem a incidência 24 horas por dia, né, da poluição atmosférica do polo petroquímico de Triunfo, que é um dos maiores do Brasil, né, da América Latina. A 8 quilômetros atrás, né, do nosso território, a gente tem a iminência da instalação de um aterro industrial nível 1, né, mais perigoso. E há 5 anos atrás, 2020, nós recebemos uma abordagem de que haveria, então, a ampliação da BR-386, né, que fica a 400 metros da nossa porteira, né? E isso foi algo que deflagrou, né, um movimento de uma luta mais articulada, né, do nosso território, do nosso povo, né, na defesa, na salvaguarda do nosso direito de ser e de existir, né? Porque a gente foi procurado por uma empresa de consultoria, né, na época, que queriam que nós fizéssemos um estudo de componente quilombola e plano básico ambiental quilombola, né, para esse processo da ampliação da BR, né. E assim como a gente foi procurado, né, outras 4 comunidades também quilombolas impactadas diretamente pela ampliação da BR também foram procuradas, né. E a gente então foi se aconselhar, né, com as nossas parcerias e alianças, né,
assim, nesse campo jurídico, né? E a gente foi alertado que a gente não deveria fazer isso, né? Esses estudos de componente quilombola, plano básico ambiental quilombola, né? Que a gente deveria lutar, né, pelo nosso direito à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, né? Que é um direito que as comunidades tradicionais, os povos tribais têm, né, garantido pela Convenção 69 da OIT, né? Principalmente seus artigos 6º e 7º, né, que garante às comunidades tradicionais o direito à sua autodeterminação, né? Ou seja, a maneira como elas entendem ser necessária, né, para se auto-organizar, né, no seu dia a dia, na sua gestão, na sua cultura, no seu processo educativo, né? E assim, a partir desse momento, então, a gente começou a constituir também núcleos, né, que a gente chama de sapopembas, né? Que são constituídos por pessoas, cada um então com uma função, né? Então, a gente constituiu a sapopemba Laroie Exu, responsável pela comunicação, a sapopemba das Amazonas de Luz, responsável pela estratégia na área jurídica, a sapopemba Chuva de Luz, né, que uma missão assim, de produzir conhecimento e base técnica, né, assim, para a gente poder lutar, né? E começamos também a construção do nosso protocolo de consulta prévia, livre, informada de boa-fé, né? Que o protocolo, então, ele resultou no dossiê Quilombo, né? O dossiê Quilombo, então, ele tem o nosso protocolo de consulta prévia, livre, informada de boa-fé, a nossa cartografia comunitária, né? Nosso estatuto social também, e tem, além de textos, artigos, né, sobre essa temática da luta do racismo ambiental, né? O protocolo ele foi construído pelos nossos mais jovens, também com a orientação dos anciões e anciãs da comunidade. E a gente finalizou ele muito rapidamente, né, ainda em final de 2021, início de 2022, né? Porque isso era uma necessidade urgente, né, para a salvaguarda do nosso povo, para a nossa soberania territorial, né? 2022 a gente entrou com a ação civil pública, né? E nós conseguimos, em seguida que a gente entrou com a ação civil pública, uma liminar, né, que suspendia a ampliação da obra entre os quilômetros 405 e 415, ou seja, 10 quilômetros à frente do território, não poderia haver a obra, né? Assim, essas empresas de consultoria, né, ao nos abordar, né, elas disseram que a previsão que a obra chegaria ao nosso quilômetro seria só em 2034, né? E que a gente não se preocupasse. Mas o tempo da luta é o tempo que os mais velhos estão em atividade, né? Essa é uma luta que veio nesse tempo para a gente, nós não podemos passar também isso assim, para as gerações futuras do território. Então a gente fez também toda uma articulação, a gente foi ao CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente foi ao CEDH, Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, né? Ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, né? Ingressamos na ação civil pública, a gente dialogou então também com as desembargadoras responsáveis pela ação, né? E assim, durante um bom tempo, assim, a nossa liminar ela esteve em vigência, né? Infelizmente ela foi derrubada, né, por um recurso da empresa de obras, através de um recurso, e a gente fez uma apelação, né, dialogamos, né, com a desembargadora que está responsável pelo julgamento, né, da ação civil pública, né, nesse momento, mas a gente ainda não teve nenhum retorno, né? A gente sabe que é uma luta árdua, né, uma luta desafiadora, mas a gente não
não se entrega, porque a gente sabe que isso é por um propósito, né? Então é uma luta que a comunidade nesse processo todo ela vem construindo uma pedagogia de luta, né? Que é uma luta guiada muito também pelo uma organização, né? Pelo zelo, pelo cuidado, né? Pela uma energia muito feminina, né? E a gente vem também inspirando, né? Outras comunidades, outros territórios para constituírem também os seus protocolos de consulta, né? E a Morada da Paz no Rio Grande do Sul ela foi a primeira comunidade a ter o seu protocolo, né? O primeiro povo quilombola, né? E hoje a gente já sabe que tem outras comunidades que já constituíram, né? Tendo esses protocolos, que nem nossos irmãos lá da comunidade de Morro Alto, né? Maquiné. E a gente busca, né, também partilhar, né, com todas as comunidades, todos os povos que metem a nós, assim, aquilo que a gente conseguiu construir até esse momento, né? A gente sabe, assim, que essa luta é uma luta que ela é muito árdua, né? Mas é uma luta que a gente não abre mão, assim, né, de poder, assim, tá fazendo esse processo, né? E a gente recentemente teve aí um julgamento de Alcântara, né? Que levou também mais de 40 anos, né? Foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E que obrigou também o Estado brasileiro a fazer indenizações, né, para todas as comunidades quilombolas também que foram afetadas, né? Lá no Maranhão, né, no município de Alcântara, né? O protocolo de consulta, né, a gente sabe que ele é uma ferramenta que ele é muito importante, né, nessa luta. Mas ele também não é uma receita de bolo, né? Assim, não é uma comunidade, ela não pode pegar assim um protocolo que a Morada da Paz fez, ou que outra comunidade fez, simplesmente fazer o Ctrl+C ou Ctrl+V, né? E achar que tá tudo bem, né? Não, precisa ter todo o envolvimento, né, do seu conselho, né, das pessoas que constituem a comunidade, para estabelecer como deve ser consultado, né? Quem deve ser consultado, em que momento, né? Se é através de WhatsApp, se é através de um e-mail, né? Se é dentro do território, se pode ser em algum momento por uma videochamada, né? Isso é muito importante ser definido, né? E o protocolo de consulta também não é uma tábua de salvação, né? Fez o protocolo, tá tudo pronto, né? Enfim, não. Ele precisa ser feito um uso político, ideológico, ele precisa ser divulgado, né? Os órgãos públicos, as empresas privadas, as parcerias, as alianças das comunidades, elas precisam saber disso. E o protocolo ele precisa também ter a anuência, né, de outras também instituições parceiras, né, aliadas, assim, que referendem ele, né? Para que ele tenha legitimidade, né? E vez e voz, né? Fé pública, né? Então, tudo isso a comunidade, a Morada fez, né, através do dossiê Quilombo, né? O dossiê ele tem registro também na ISBN, né? Registro na Biblioteca Nacional, né? Catalogação, né? E isso é o que a gente buscou também justamente para isso, né? Para dar essa força e essa legitimidade, né? Sim, a gente tem trabalhado assim cada vez mais assim também, né, para a divulgação, né, do dossiê. É uma luta, assim, como eu falei, a gente não se deixa abater, a gente não se acomoda, né? Semana passada a gente teve no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? A comunidade, ela, assim, além da luta da BR, né, a gente tem essas lutas, como eu falei, né, no início, esse deserto verde, essa monocultura verde, né, que nos cerca o território. A gente sofre muito com as queimadas, né? Também as queimadas ilegais, né, que acontecem sem licenciamento ambiental, né? Um fogo que ele nos ameaça também, né? A gente já sofreu isso
o fogo é utilizado para queimar galhos de podas e esse fogo desenfreado também chega até nós, né? E em época seca, né, como a gente viveu agora recentemente no Rio Grande do Sul, né, no verão. Então é algo que é muito ruim isso, né? Também que é uma ameaça constante, né? A obra assim da BR, né, como a gente teve a liminar derrubada, né? Então essas empresas de engenharia aproveitaram também esse momento para via a carga também, né, com realização das obras nesse trecho que quando a gente ia liminar ele estava suspenso, né? Então aquilo que diziam para nós que ia ser só em 2034, aquilo ali também era só da boca para fora, né? Então as estradas de sinais também, né, que disseram que não ia ser feito agora, também a gente várias vezes de noite acordou de madrugada com a vegetação sendo removida, assim, na supressão vegetal, né, acontecendo. Aí depois a gente acordava de manhã onde havia floresta, né, na beirada da estrada, a gente só via piche, né, e o asfalto. Então um cenário assim muito duro, assim, né, além de todo o estresse psicológico, né, assim, para as nossas crianças, né, que sonhavam, assim, que tinham pesadelos, assim, acordando de madrugada, que a morada estava sendo patrolada, né, por máquinas, né, por invasão, assim, de pessoas construindo, enfim, as nossas mais velhas também, né. Então essa luta é uma luta que ela nos demanda muito, né, de construir estratégias, né, de estar o tempo inteiro vigilante, mas é algo assim que a gente assim, se dedica, né, de corpo, mente, espírito, né, para que o nosso território que ele se mantenha vivo, se mantenha pulsante, né, vibrante, né, e que a gente possa assim estar cada vez mais inspirando também outras comunidades, outros povos que se deparam também com lutas semelhantes, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto também em outros lugares assim do Brasil e do mundo, né? Hoje eu estou falando aqui do Pará, né? Eu encontro aqui na Maia, né? Na Ilha de Colares, né? Onde também os desafios dos conflitos ambientais também eles são muito intensos, né? Também depois a Tupinambá vai falar também, né? Mais disso, né? E a gente também nesses últimos anos, né? Principalmente 2024 e agora, a gente tem se deparado também com outro tipo de abordagem, né? Que que a gente considera um assédio, né? Que são as abordagens das consultas públicas, né? Que não são consulta prévia, livre, informada de boa fé, são essas consultas de empresas, né, grandes conglomerados financeiros aí, internacionais, as holdings, né, que buscando também transmitir uma imagem de empresas ecologicamente corretas, né, realizam essas investidas, né, nossa direção, né, acredito também que outras comunidades devem sofrer isso, para responder também essas consultas, né? Assim, se há impactos assim dos trabalhos que eles realizam, né, ou não, impactos culturais, ecológicos, enfim, que são também assédios, né, que não nos ajudam em nada, né? Assim, aquilo que a gente responde é só para que eles possam também validar, né, esse processo de certificação, né, deles, assim, perante entidades certificadoras a nível internacional, né? Mas não nos dão a possibilidade de vetar, né, as atividades empresariais que eles realizam, né? Não existe também a possibilidade de acordo também, porque eles não vão deixar de fazer aquilo que eles fazem, né, dessas grandes monoculturas também de plantios, né? No caso, assim,
como a gente recebeu também um investido de uma empresa madeireira, né? E também não existe a possibilidade também de consentimento, né? Que é algo que a gente também não compactua também com isso, né? Com essa exploração desenfreada da natureza que eles realizam, né? Então, algo também que a gente chamou a atenção semana passada no CEDH, né, no Rio Grande do Sul. Acredito que deva acontecer isso também com outras comunidades em outros estados do Brasil. E que deveria também haver algum tipo de proteção, né, para as comunidades tradicionais frente a esse tipo de investida, né? De alguma maneira, assim, jurídica, legal, assim, algum instrumento técnico jurídico deveria também ser elaborado, redigido, enfim, né? Os nossos legisladores aí que se preocupam também com tantas outras coisas, né? Mas isso também é algo para nós é importante e significativo, né? A gente deveria ter uma atenção, né? Referente à consulta prévia, também já estou finalizando a minha fala aqui. Também gostaria de chamar a atenção assim, que isso é algo que esses órgãos, essas grandes autarquias, né, nível federal, né, como o INCRA, IBAMA, né, e outras assim, ICMBio, enfim, que deveriam assim ter também os seus servidores, né, principalmente que trabalham nessas áreas de licenciamento ambiental, deveriam assim poder assim ser melhor instrumentalizados em relação a isso, né? Porque quando a gente vai conversar com muitos deles que a gente tem visto, né, ao longo aí da nossa trajetória de lutas, assim, é algo também que não sabem o que é e muitas vezes confundem com o estudo de componente quilombola, né? Com o plano básico ambiental quilombola, enfim. A gente já diz, não, façam lá o estudo de componente quilombola. Não, se a gente fizer isso, a gente também está assinando na nossa sentença de destruição, né? Porque a gente precisa que os nossos direitos eles sejam respeitados, né? E a única maneira de que sejam é através da consulta prévia, livre, informada e de boa fé, né? Então, a gente prossegue, né, nessa trincheira aí de luta, né? Que ela é da Figueira Negra, né, lá no Rio Grande do Sul, até essa Malmeira aqui no Pará, né? E a gente está sempre assim buscando assim construir as estratégias, buscar as articulações, né, principalmente a gente tem as nossas Amazonas de Luz, né? Peruve, Danlé, né, que são incansáveis também nesse processo, nessa batalha, né? O nosso Conselho de Azibabas, o Conselho dos Cãs, né, também, e todo fio de contas que não tem dia, não tem hora, né, não tem cansaço, né? Assim, quando sou o berrante, né, chamando, né, os filhos de Mãe Preta para a luta, né, não tem assim nenhum assim que fique indiferente, que não vista lá seus elementos, seus laços, seus touros, né, sua saia, e não sai em defesa assim do nosso povo, né? Desde os mais jovens, né, desde as nossas crianças, né, até os nossos anciãos, né? E é algo também que nos toca muito, né, e que nos empodera e que nos dá ânimo, né, nos dá força assim, para que a gente persevere, né? Porque, como nos disse a nossa ancestral Mãe Preta, né? Talvez a gente não veja, né, o fim disso tudo, né? Talvez a gente nem aquela diz, né? Talvez a gente não ganhe, né, essa luta, né? Mas a gente não vai perder, né? A gente não vai perder porque a gente vai prosseguir, a gente vai inspirar, né, outros povos, outros territórios, né? E essa bandeira é uma bandeira que ela vai continuar tremulando, né? A bandeira da esperança, a bandeira da vida. Então, gratidão, chuva de luz, passava Pinambai. Axé. Aqui é a sua do Pinambai. Água Mojubá, a benção, Baba. Deus te abençoe. Água Mojubá, eu peço a bênção e a licença, a nossa Iabá ancestral Mãe Preta, o nosso Pai Seu Sete,
a todo o conselho de Ais e Babas da Nação Muzungue, Nossa Alaxé Yaxodambi Ayala, Yaquequerei Amorô Motunjá, Yabacema Coelê, Iaeké de Caranandetaba, Balaúba Balaxé Melquioba, Ogamba Baquini, ao Conselho dos Cães, ao Cacique do Território, a todas as encantarias, para que eu tenha um axé de fala e de escuta, de compartilhamento, de amorosidade e de muito respeito. Axé. Nesse tempo e nessa era, eu sou filha de mãe preta e de seu sete, do Pinambá, Namastê. Como povos florestas, como povos terra, como povos águas, como povos figueira negra, como povos samalmeira. Tem apontado, como o próprio Baba trouxe na sua fala, esta é também uma guerra entre os que defendem desenvolvimento e aqueles que defendem envolvimento. Entre aqueles que querem se tornar desenvolvidos porque deixaram de se envolver, colocando-se fora da natureza e tornando a natureza mercadoria produtora de mercadorias. E aqueles que se sabem envolvidos, porque são parte orgânica do planeta. Eu queria convidar todos, todas, todos que estão aqui nesta sala virtual a botar a mão no coração, um minutinho, fazer um respiradouro, fechar um pouco os olhos e refletir esses 3 verbos, né? Proteger, defender e vigiar. Proteger, defender e vigiar. Proteger, defender e vigiar. Sentir e pensar. É isso também que nos ensina os territórios de Mãe Preta, né? Já nos feriram o rosto, já nos machucaram a alma, já nos abriram o peito com a lança da violência. Já tentaram nos roubar os sonhos, as utopias, as alegrias. Já nos tentaram fazer esquecer as lutas, as vitórias, os mártires e também as derrotas. Já tentaram nos roubar o companheirismo, a indignação, a lealdade. Já tentaram nos roubar a memória, apagar nossos passos e esconder nossas histórias. Somos filhas e filhos da esperança. Quando muitos tombam, outros tantos se levantam e empunham a bandeira dos sonhos e da ternura, da indignação e da rebeldia. Somos filhos e filhas da esperança que não perece jamais. A luta por terra e território é uma luta ancestral. Defender, proteger e vigiar é urgente. Mas a gente também precisa saber o que se defende. A gente precisa saber o que se protege. E a gente precisa saber o que vigiar. Tem momentos, e eu aprendo com a comunidade quilombola Morada da Paz, quando se lê o dossiê Quilombo, que proteger, defender e vigiar, eles não são lineares. Não termina o proteger e vem o defender, e depois de defender o vigiar. Eles são interrelacionais, né? Eles coexistem. E esse proteger, defender e vigiar, né?
Eu falo desde o Pará, desde Belém, desde a Amazônia. E aqui eu faço parte do aquilombamento Morada de Abiaiala. E eu aprendi Camotara, na sua dissertação de mestrado, que a estratégia da comunidade quilombola Morada da Paz de dispersão territorial, como o Baba colocou, de pensar as estratégias de defesa e de protegimento, ela também é uma dessas estratégias que a própria Morada constrói, ou uma geoestratégia, né? Como também é a multiversidade, como também é tantos e tantos outros, né? Que eles lutam, que eles trazem, né? Mas essa dispersão territorial, quando a mais chega, é também para construir esse território, esse aquilombamento Morada de Abiaiala, né? E Samalmeira, uma árvore aqui da Amazônia, Figueira Negra, que está no território quilombola, território da comunidade quilombola Morada da Paz, né? Elas têm, embora em lugares diferentes, as nossas lutas contra sujeitos comuns, né? Se é o latifúndio, se são os minerodutos, né? Se são essas empresas que destroem o ambiente. Aqui no Pará, a AMAI também tem se desdobrado, né? Nessas lutas, né? A AMAI está no município de Colares, que é um município aqui no Pará. E lá esse município tem enfrentado alguns avanços de algumas obras de infraestrutura, como uma ponte, né, que visa ligar essa ilha ao continente. Tem os lixões, tem o desmatamento, né? Inclusive, que foi direto ao território Abiaiala, que foi a retirada das iandis, né, das árvores, que, como nos ensina a comunidade quilombola Morada da Paz, nessa estratégia de proteger, defender e vigiar, a gente defende o território de vida, ou territórios de vidas, né? E aí, num projeto que a comunidade quilombola Morada da Paz tem, que se chama Sumaúma, que são raízes afro-indígenas do Brasil, tem um dizedouro da Mãe Preta que fala que não existe compromisso maior que a vida. E de todas as vidas, né? Humanas, dos seres visíveis e invisíveis. E talvez essa seja a grande luta, seja o desafio de proteger, defender e vigiar. Porque quando você lê o dossiê Quilombo, você vê que envolve tudo. Tudo é envolto na estratégia também de defesa a partir do protocolo de consulta. E que esse modo de pensar, sentir, também existe aqui. E é claro que com os novos desafios, claro que com novas questões, né? A partir deste lugar que é a Amazônia, assim, de todos os atravessamentos, de todas as problemáticas que a gente traz, né? A gente é uma região, na perspectiva agrária, a gente tem um desafio muito grande, a gente tem concentração de terras, a gente tem o avanço da pecuária, a gente tem o avanço dos grãos, soja, milho, a gente agora tem as obras de infraestrutura, ferrovias, hidrovias, estradas, né? Os portos lá em Colares, que é onde o Baba está, no Quilombo do Cacau, que a gente visitou nas nossas pré-cirandas, que também é uma estratégia, né, da AMAI aqui, de reunir mulheres para fortalecer, para se fortalecer, para compartilhar as lutas, né? É uma estratégia também de defesa, é uma estratégia também de protegimento e também de vigiar e de saber o que se vigia, né? E um outro dizedouro que a Mãe Preta traz, que é preciso aprender a garimpar para saber dar o real valor das joias que se tem. E quantas joias nós temos. Mas também, quando a gente sabe as joias que a gente sabe da necessidade ainda mais urgente de proteger, de defender e de vigiar. E nessa perspectiva, né, falando desde a Amazônia, essa necessidade de proteger, ela ainda é maior. Por isso que no início eu pedi para botar a mão no coração, para fazer o respiradouro, né? Para a gente pensar esses três verbos: proteger, defender
e vigiar. O que a gente sente? O que eles nos dizem? Eles se aproximam de alguma experiência que a gente vive, né? A gente conhece, além do território quilombola da paz, outros territórios, que a Maiá também está aqui, que também estão em proteger, defender e vigiar os seus territórios de vida. Né? É o ensinamento, proteger, defender e vigiar da comunidade quilombola Morada da Paz é o ensinamento para todos nós, para todas nós, para todos nós que estamos aqui. Mas é o ensinamento no minhocamento, é o ensinamento na circularidade, é o ensinamento que o proteger não termina e depois vem o defender ou depois o vigiar, mas que eles são juntos, né? Que eles se acontecem juntos como estratégias, ou como geoestratégias para a gente pensar, porque de fato é uma guerra, né? A gente teve a aprovação do PL da devastação, mas a pauta ambiental na Câmara, assim, dá vontade de desistir. E isso falando a nível nacional. Se a gente fala do Pará, o quanto que as nossas comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, indígenas, extrativistas, ribeirinhas estão sendo assediadas pela financiarização da natureza a partir dos créditos de carbono. E que esse assédio está se acentuando ainda mais, porque a gente tem duas modalidades, né? Uma que é o crédito de carbono que o Estado brasileiro quer vender. A gente tá numa encruzilhada civilizatória que é de escolher o menos ruim. Porque a gente tem o crédito de carbono privado, né, das empresas, em sua maioria transnacionais, e a gente tem o crédito de carbono do Estado. Então, os nossos territórios, que a própria AMAI, que a gente tem essa relação e tem essas alianças, né? Esses territórios vêm sendo assediados. E como é que é esse processo? Por isso que o proteger, o defender e o vigiar. O vigiar ainda mais, porque são as nossas lideranças, né? São os representantes das associações dos territórios que são cooptados, né? Para implantar esses modelos econômicos, desse modelo de desenvolvimento, né? Nos seus territórios. E que aí é uma dupla luta nossa, né? Porque é os nossos amigos, é fogo amigo que a gente fala que está fazendo isso, assim, né? A gente tem instituições que são ligadas à luta extrativista que estão vendendo o crédito de carbono para territórios e comunidades tradicionais, dizendo, inclusive, que essas comunidades não podem fazer o dossiê, não podem fazer o protocolo de consulta prévia, que, como o Baba já nos falou, é uma estratégia de defesa do território, né? O protocolo é uma estratégia de se defender o território. Então, a gente tem todas essas lutas, a gente tem todos esses atravessamentos. Por isso que a gente precisa garimpar e por isso que a gente não precisa perder o horizonte, que é o dizedouro do que a Mãe Preta traz, né? Que não existe compromisso maior do que a vida. Né? E que esse compromisso precisa ser colocado, né? Do proteger, do defender e do vigiar. E que as nossas lutas aqui na Samalmeira, aqui no Pará, aqui na Amazônia, ela também compartilha das lutas na Figueira Negra. Né? O vigiar, quando acontece algo lá na comunidade quilombola Morada da Paz, todo o fio de contas é chamado, né? É colocado a estar nesse sentido. Então, a gente entrelaçar as lutas e pensar para além do espaço do espaço geográfico, assim, para além do Pampa, Amazônia, mas é a gente criar essa teia de cuidado, de protegimento, para além dos limites geográficos, né? Para além dos limites territoriais, municipais. Então, essa é uma das partilhas que eu trago, assim, que a gente precisa saber o que se protege. Você precisa saber o que você se protege. E essa é uma fala da nossa Yaxodã, né? Você precisa saber o que você protege. Né? Você não vai proteger do nada, você precisa saber, você precisa conhecer. Mas também eu colocaria que você precisa amar, sabe? Porque como o Baba colocou, é uma luta que talvez não termine na gente, talvez não termine mesmo, Baba. Mas é uma luta que a gente assume como
como quem acredita na vida, sabe? Como quem acredita que, de algum modo, está se lutando do lado que se acredita. Não sei se é certo ou errado, né? Mas que a gente seja esse filho da esperança. Que nessa guerra, ainda melhor é partilhar os sonhos, as alegrias e dançar, né? Celebrar a vida, celebrar a esperança, né? Celebrar os sonhos, com o Zunguê também, né? Com o acolhimento, partilhando o caldo, a comida, assim, porque são muitas as lutas, são muitas as tarefas, né, que a gente tem nesse tempo e nessa era. Mas também pensar como a gente também pode celebrar, né, as pequenas grandes conquistas, né, as pequenas grandes vitórias assim que a gente tem, né, para que a gente não fique só sobrevivendo, mas que a gente também possa viver, sabe? E essas estratégias que eu aprendo com a comunidade quilombola Morada da Paz é uma estratégia que não envolve só o território em si, porque o território tem o território da comunidade quilombola Morada da Paz, tem aqui no Pará a AMAI, tem o território de Abiaiara, mas também tem as nossas choupanas, né? Que é a choupana Casa de Todos os Povos, que está em Belém, que está em um espaço urbano, né? E que também pensar essas estratégias para além de grandes projetos, assim, mas pensar estratégias de existência mesmo, pensar sonhos, pensar potências, assim. E eu acho que o proteger, defender e vigiar, ele vem nesse sentido, assim. Também da confluência, também de pensar o próprio território, né? Para além da materialidade terra, né? Pensar um outro território, construir outras territorialidades que perpassam o próprio corpo, que perpassam o sentir, pensar, assim. Então, quando me vem proteger e defender e vigiar, me vem nesse sentido de uma inter-relação, né? De um envolvimento. E também é essa estratégia, né? Que a gente aprende com a comunidade quilombola Morada da Paz, assim. Penso que é um horizonte que a gente pode olhar e, como o Baba já colocou, não achar que ela vai se aplicar a todos, mas como a partir do que a gente aprende, né? Com a MAI, com o território Abiaiala, com as nossas corpanas, com as nossas choupanas, como isso pode ajudar outras lutas e como isso também pode somar forças com outras lutas que estão no Rio Grande do Sul, que estão na Bahia, que estão aqui no Pará, e uma relação campo-cidade também, porque as nossas cidades, né, também precisam dessa luta, né? Se a gente for pensar terra-território na cidade, o próprio processo de regularização fundiária, né, é um processo também concentrador. E aí também eu acho que é isso, partilhar com essas outras lutas, né? Esse processo desse propósito de lutar pelo território, né? Desses territórios das vidas. Eu acho que é um pouco disso que eu trago. Gostaria de agradecer, mas gostaria que a gente ficasse relembrando, né, o sentido de proteger, defender e vigiar que o território quilombola Morada da Paz nos ensina. Gratidão. Valeu, Tupinambá. Gratidão. Muito bom te ouvir. Você falou algo também, né, referente à questão dos assédios todos, né, das comunidades aqui vem sofrendo aqui na Amazônia, né, não só aqui também, né, todos os outros biomas aí no nosso país. E algo assim que me fez também lembrar, assim, né, de uma demanda assim que a gente tem, né, enquanto povo que luta, né, pela defesa ali da natureza, né, da vida, né, em suas diversas formas de manifestação, que assim a gente precisa também dar visibilidade a algo também que é muito urgente, né, e que é a necessidade do Brasil, né,
ratificar o Acordo de Escazú, que é um acordo que tem assim, como propósito, né, que as informações sobre a conservação, a defesa, né, do meio ambiente, né, que eles estejam visíveis, né, e possam estar livremente circulando, né, e que isso tem também o objetivo de dar também segurança e proteção, né, para quem milita, né, na área ambiental, né, e o Brasil é um país assim que tem essa necessidade, né, de fazer essa ratificação do acordo, né, que é um acordo que ele já foi assinado, ele precisa ser ratificado, né, e a gente está precisando fazer isso, né, urgentemente, né. Então é uma bandeira de luta assim que a gente, então, enquanto militante, enquanto ativista, né, enquanto povo que zela, né, pela vida, né, que a gente precisa, assim, acho que em todos os espaços assim, que a gente tiver a oportunidade, né, de fazer uso da palavra, assim, de chamar atenção para isso, né. Até que o governo, até que o nosso Congresso, até que as instituições assim, se mobilizam e que, de fato, que isso venha a acontecer, né. Porque olha o que tem aqui de gente ali que todo dia assim morre, né? Assim, a gente nem fica sabendo, né? Assim, lutar assim pela terra, assim, pela natureza, né? Aqui na Amazônia, mas também nos outros biomas aqui na América do Sul, na América Latina. Aqui. Mas é isso, assim. Eu vou passar agora para as gurias, né? Para a Motara, para o pai, para seguir o fluxo aí. Axé. Salve, gratidão. Aqui nosso protocolo autônomo, né? Dos povos da terra. Aqui. Então, gente, agora queria convidar a gente fazer 2 movimentos, um para quem puder ligar sua câmera, né? Para a gente poder se enxergar, também se sentir nessa girandeira aqui das sabenças, é importante também, né? O pessoal que está o Baba e a Tupinambá querem conhecer também. Quem puder, a gente pede que possa estar ligando as câmeras também. Mas também é um momento da gente escutar um pouco, né, vocês, né, de como vocês sentiram, né? A Tupinambá nos convidou a escutar, sentir no coração o significado, a significância de proteger, defender e vigiar. É um momento agora para a gente compartilhar também dúvidas, alguma contribuição, alguma música, alguma poesia, enfim, aquilo que a gente gostaria de compartilhar nesse momento, né, em formato de uma pergunta ou em formato de uma contribuição. Acho que a Tupinambá e o Baba estão aqui também para auxiliando. Mas antes, eu também queria saudar a nossa mestra Maiá, né, que está aqui também nos acompanhando. Não sei se ela está conseguindo já ligar o microfone, ligar sua câmera. A gente queria muito de escutar seu canto, sua voz, sua resistência. Tá querendo canto ainda, é? Tá ouvindo? Agora sim! A sua voz já é uma música, Maiá. Tá. Sua bênção, bem-vinda. Deus abençoa. Que Papai do Céu abençoe a todos e que os nossos encantados estejam sempre à frente de todas as nossas atividades, nossas andadas e nossas lutas, porque eu só estou aqui ouvindo e vendo assim a dificuldade de cada um de nós, né? E quero dizer que, por incrível que pareça, eu escolhi o cântico que vocês cantaram aí. Eu não sei porquê, né? Estava aqui, a parente, a amiga, a irmã me pediu aí um cântico para enviar, mas não foi possível enviar o cântico. Mas aí eu estava, né, ouvindo, observando, eu digo, o que eu pensei, aí cantaram. Então eu vou ter que cantar outro.
Para vocês ouvir, vai ser bem pequenininho, né? O cântico. Porque eu estou aqui meia gripada, meia abusada, mas estou aqui, né? Presente, só ouvindo as dificuldades de cada localidade onde nós estamos lutando para preservar, para viver, para, né, ter o nosso pão de cada dia. Então, cada um tem sua luta e sua dificuldade, né? E eu tenho que falar um pouco, vamos falar um pouco da Mãe Natureza, porque sem a Mãe Natureza a gente não tem uma caminhada de fé, de liberdade e de força. E mamãe Jurema, as tuas forças estremecem as matas inteiras. E mamãe Jurema, as tuas forças estremecem as matas inteiras. Mamãe Jurema, filha do sol e da lua, as tuas forças estremecem as matas inteiras. E mamãe Jurema, a tua força estremece as matas inteiras. E mamãe Jurema, a tua força estremece as matas inteiras. Mamãe Jurema, filha da Virgem Maria, ela é a nossa força e também a nossa guia. Mamãe Jurema, filha da Virgem Maria, ela é a nossa força e também a nossa guia. E mamãe Jurema, a tua força estremece as matas inteiras. E mamãe Jurema, a tua força estremece as matas inteiras. Eu estou aqui com o maracá da Magé Nega Pataxó, né, que ela faz parte, ela não fez, ela faz parte das nossas lutas, né? Então eu quero me apresentar para vocês, dizer a vocês que eu sou a Promaiá, nome indígena, nome de cartório Maria Muniz, convivo em minha comunidade há 40 e tantos anos, mas tenho 39 anos de setor educação, que convivo nessa comunidade. Fui eu a primeira professora da minha comunidade, fui a fundadora da escola daquela aldeia, o qual, a fundar essa escola, eu não tinha local certo para trabalhar, mas no momento eu dizia para minha comunidade, para meu povo, que a nossa comunidade tinha localidade, tinha como nós aprender. E cada retomada que a minha comunidade fazia, eu estava lá presente para funcionar a educação, juntamente com as lideranças, com os tios, vó, mãe, pai, e aquelas crianças que lá estavam na retomada. E quero dizer para vocês que sinto que fiz um bom trabalho acompanhando as retomadas. Foi 396 retomadas que eu atuei junto com as lideranças, fazendo esse trabalho com nossas crianças. A minha sala de aula, que eu tive várias, era debaixo de mangueira, pé de jaqueira, pé de abacateiros, pé de siriguela, beiras de rio, curral, a casa do próprio pai desse alunado. Então, eu fiz uma trajetória, né, de trabalho muito árdua, mas eu quero dizer para vocês que foi prazerosa, porque foi uma educação que eu dei às nossas crianças, juntamente com o pai, com a mãe, com o tio, com os irmãos, todo mundo participando dessa aula, o qual eu estava lá fazendo um trabalho de base, um trabalho de caminhada, um trabalho de luta, e dizendo para os nossos alunos, nossas crianças, por qual razão que eles estavam ali e por que a professora Maiá estava fazendo aquele trabalho ali. Porque se eles estavam acompanhando as retomadas, acompanhando pai, mãe, tio e tia, então era importante que esse trabalho fosse feito ali,
juntamente a todos, né? E digo para vocês que tenho assim uma grande alegria, um grande prazer, uma grande satisfação que todos esses alunos que eu trabalhei dessa forma, caminhando e cantando com eles, aprenderam. Porque hoje eu tenho alunos que se prepararam para ser médico da nossa comunidade, eu tenho aluno advogado, eu tenho aluno juiz, eu tenho aluno odontológico que se preparou para trabalhar com os dentes do próprio povo da nossa comunidade. Eu tenho alunos, professores que foram os meus alunos, hoje são meus colegas de trabalho. Tenho alunos, enfermeiros, enfermeiras, motorista masculino e motorista feminino. Então, eu tenho assim a dizer a vocês que foi uma luta, mas uma luta de grande sucesso, de grande assim aprendizado para mim. Eu não quero dizer que eu ensinei, não. Eu quero dizer para vocês que eu tive uma troca de experiência nesse setor de educação, enfrentando toda a guerrilha, toda a batalha, toda a trajetória dos grileiros, dos fazendeiros, digamos assim, daqueles que querem estar dentro da nossa área para o arrancar do ouro, dos minérios dentro de nossas comunidades. E até hoje nós estamos enfrentando aí as dificuldades, as batalhas, né, da luta, porque não podemos, digamos assim, correr dessa luta, não podemos deixar de lutar, porque se nós parar de lutarmos, nós não vamos conseguir os nossos objetivos, nós não vamos conseguir aquilo que é desejado para todas as nossas comunidades indígenas, quilombola, o pessoal do MST, o pessoal sem teto, os ribeirinhos, que estão aí, todos eles lutando por direito, né? E por ter um dia de paz e o direito de ir e vir sem ser atropelado. Mas o que eu volto a dizer a todos nós é que sem união nós não vamos chegar lá. Ou nós aprendemos a dar as mãos um para o outro, ou então nós vamos viver sempre nesse dilema de ir e vir e sem conseguir, sem alcançar objetivo nenhum. A gente tem perdido muitos parentes na luta. Quero dizer para vocês que nós nunca assassinamos nenhum fazendeiro e nenhum filho de fazendeiro, mas nós estamos sendo tombados, o nosso povo, em todas as áreas indígenas, não só na minha, em todas as localidades indígenas, todas as localidades que lutam por direito estão vendo o seu povo sendo tombado por esses homens perversos, malditos, que estão aí, né, querendo ver as destruições de todos aqueles que lutam por direito. E aí é o caso de eu estar dizendo para vocês, na minha abertura, eu abri a abertura com o maracá, que se diz Nega Pataxó presente, e que digo, o luto Pataxó é um luto que a gente vem gritando por demarcação, por todos os territórios, e quero dizer para todos vocês que eu já não grito demarcação já. Eu venho gritando e dizendo para meu povo e todos, vamos aprender a dizer e gritar demarcação agora. Porque de demarcação já nós já estamos cansados. Gritando demarcação já, e essa demarcação já está nos dando o quê? A destruição da nossa gente, do nosso povo, dos nossos indígenas, nossos quilombolas, enfim, de todos aqueles que gritam por direito. E quando eu digo isso, é o sentimento que está dentro do coração,
dentro das nossas comunidades, dentro da minha comunidade, a perca de uma grande pessoa que convivia junto com a gente, nos orientando nos seres espirituais, nos orientando na caminhada, nos orientando nos benzimentos, nos orientando nos banhos que nós precisamos, todos nós, para que possamos nos fortalecer. 2 anos que vai fazer e que a gente enfrentou essa dificuldade do assassinato da Margem Negra, do acamar também de 2 caciques da nossa comunidade, o cacique Nailton Pataxó e o cacique Aritanã, que também é da minha família, quase que perdíamos essas 2 pessoas também. E também o desequilíbrio que ficou a nossa comunidade, muita gente apanhada, muita gente com coluna quebrada, braço quebrado, perna meia esbagaçada, enfim, foi um massacre. Um massacre, e que dentro desse massacre, até hoje, a gente não viu punição nenhuma, porque aquele que matou a Margem Negra ficou poucos dias preso, mas com o grande caiambá que ele tinha, a família tinha, soltou e está em liberdade. E até hoje os governantes não dizem nada, porque a gente está preocupado que hoje quem mente, quem mata, quem rouba de verdade, não tem justiça para eles. Existe a justiça para nós, pequenos, que estamos lutando pelo direito que venha, digamos assim, alimentar todo o nosso povo, que venha nós pensar em colocar o pão de cada dia na mesa, nem só nossa, também como na mesa dos que estão na cidade, porque se nós, da zona rural, das roças, não trabalhar, não plantar para se alimentar e para levar para alguém da cidade, não tem alimentação saudável, sem agrotóxico, né, para a gente alimentar também o povo da cidade. E digo para vocês, a justiça não está nem aí. A justiça não está nem aí, porque o que está acontecendo é dentro da própria justiça. Porque quando a gente vê uma organização que está em nossa Bahia, em nosso Brasil, uma organização de uma invasão zero, que está organizada para a destruição de um povo, então a gente está sentindo que a justiça não está nem aí. Porque a invasão zero está sendo organizada por quem? Por deputados que estão aí votando uma PL miserável, né, contra os povos que lutam por direito. Senadores que estão aí também junto com essa votação, né? Senadores que estão aí junto com essa luta, essa batalha. Também alguns prefeitos e alguns vereadores, né? E alguns vereadores, né, que estão, né, na causa, estão na luta, né, perante a briga, a reivindicação de todos nós que reivindica por direito. E aí? E esses homens que estão tendo sucesso, que estão tendo a força de falar, a força de dizer que estão reivindicando pelo direito deles. E nós perguntando, será que é isso? Será que é dessa forma que eles têm que caminhar? Será que é esse o direito que a justiça, os governadores estão dando para a gente, os senadores, os deputados? E hoje a gente está vendo aí qual o desejo deles. Querendo tolir a nossa gente, querendo parar o nosso povo, dizendo para o nosso povo que não temos o direito de lutar. E que os grandes homens de fardas que estão aí, que estudaram, se prepararam, se organizaram para defender um Brasil
defender o mundo, defender a verdade, as coisas ruins que vêm destruindo a todas as nações, são esses os primeiros que estão organizados para matar a nossa gente, matar o nosso povo. Então, é uma luta, é uma dificuldade, é uma batalha, e quero dizer para vocês que todos nós que lutam por direito vem passando por uma triste sina, né? E que todos nós estamos considerados como boi de cortes, sem ter direito de ir e vir, sem ninguém atropelar. E o desejo deles é o quê? É assassinar a nossa gente, que estamos aí gritando por direito, dizendo que queremos viver, dizemos que queremos, gritando que queremos um Brasil livre, né? E queremos uma independência para a nossa Bahia, para o nosso Brasil. E sempre estou dizendo, o governo da Bahia comemorou no dia 2 de julho, dizendo que estava comemorando a independência da Bahia. E eu fiquei muito triste quando eu vi vários índios junto a esse governo, ajudando ele a gritar que estava existindo uma independência na Bahia. Mas que independência é essa? Eu pergunto. Que independência é essa? Que em pleno dia 2 de julho, prenderam lideranças das comunidades, né? Morreu gente nas comunidades em pleno 2 de julho. E eu digo para vocês que eu não o considero a nossa Bahia independente e nem o considero o meu Brasil, nosso Brasil independente. E sim, digo que a nossa Bahia e o nosso Brasil, o nosso mundo, está sendo independente para esses deputados, para esses senadores, para essa gente aí, esses governantes que estão aí, cada dia que passa, com seus bolsos cheios de caiambá, para dizer a alguém, vá, mate, assassine alguém. Então, eu estou esperando ainda a independência da Bahia e a independência do Brasil, para que todos nós possamos ter a liberdade de ir e vir sem ser atropelado por alguém. E é o que eu tenho que dizer para vocês, né, que essa luta nossa é árdua, é cheia de dores, cheia de agonias e sofrimentos, e que essa batalha temos que orar e pedir, dar as mãos, se unir muito mais e pedir a força dos encantados que venha nos florescer e venha dizer para todos nós que devemos pisar com os pés firmes em territórios para nós vencer as nossas batalhas junto com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo para todos. É o que eu tenho que dizer para cada um de nós que aqui estamos reivindicando os nossos direitos. E espero que isso um dia nós alcance essa graça. Pela voz dos encantados, pela voz do sol, da lua, das estrelas, das matas, do fogo e do ar, e a força da água e da mãe terra para nos fortalecer cada dia e nos dar força e coragem para enfrentar essas batalhas difíceis. É o que eu tenho que dizer para vocês. Agora nós vamos para a luta, a terra que é nosso lar, a terra de quem trabalha, A história da bola nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta está sendo difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. A luta está sendo difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, e aquele que vem nos ajudar. Pois eu confio em quem luta, a história não falha,
nós vamos ganhar. Por mais que demore, vamos triunfar. Ei, fica aí. Nega Valeu. Pataxó, presente. Presente. Gente, é tão emocionante escutar a Maiá, que é um grito de denúncia, né, que ela traz. E apontando o dedo na cara do verdadeiro culpado disso, porque quem está puxando o gatilho é o Estado. Quando ele silencia, quando ele organiza essas milícias, né, de morte para defender os fazendeiros e atacar os nossos povos, né? Lá na Bahia, a invasão zero. Aqui no Pará, é a patrulha rural do Amaiá. Ai, meu Deus. Por milícias que estão para defender os territórios. Aqui no Pará, nós estamos com 161 lideranças com uma arma apontada para a cara do próprio Estado, né? 161 lideranças ameaçadas de morte. Nós temos mais de 340 conflitos, né? Agrários, 111 territórios que estão sendo, que irão sofrer um processo de desocupação, de desmobilização logo após a COP. Ai, meu Deus. Então, é um cenário realmente de muita luta, né? É uma guerra, de fato, como já foi trazido, e os nossos protocolos de consulta prévia, livre e informada sim, uma grande estratégia de defesa de nossos territórios e meretórios de vida. E nós somos o povo cor da terra preta, cor de terra vermelha, né? E somos nós, né, que sabemos conviver com essa terra de modo que todas as vidas vivam, né? E é isso que esses protocolos eles asseguram, né? E que a gente precisa, como foi colocado aqui, se unir, né, da Amazônia ao Pampa em todo o território de Ayala, né, para defesa desses territórios meretórios, né, de vida, né, para que a vida possa viver e que todos os outros seres imundos possam conviver, né, e sobreviver a esse ataque ordenado, né, do Estado. Mas aí a gente volta aqui o axé para a roda, né, para que a gente também possa trazer contribuições, sentires, né, desse nosso momento de partilha, né. A gente passa aqui para a roda e quem quiser pode levantar ali a mãozinha e trazer suas contribuições também. Foi o Valdomiro que ligou, não foi? Não. Foi. Uma mulher, Valdir. Hein? Pessoal, dê suas contribuições, sentir com algo que queira perguntar também, para o Baba, para Maiá, para Tupinambá. Michele levantou a mão, para a Michele. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estão conseguindo escutar? Bom, grande prazer estar aqui com vocês, ouvir o pessoal da Morada em suas diversas choupanas e geografias, e também ouvir a mestra Maiá, é sempre uma grande alegria. Eu tive por aí com a Gaté, Iracema, com o pessoal do Sul que foi aí para essas bandas, dançamos toré, pudemos aprender um pouquinho de vocês e para onde eu vou eu levo esses cantos que eu aprendi aí. Então, para mim é muito emocionante mesmo. E eu queria mostrar o livro que conta a história da Maiá, que conta a história dessa pedagogia da reconquista, né? O livro se chama A Escola da Reconquista. Então é muito bom ouvir. Claro. Obrigada. É muito bom ouvir você falar. Oi? Obrigada por você estar aí com esse livro ao seu lado. A capa desse livro aí é minha grande professora
minha mãe, né? Foi a minha primeira professora, e isso para mim é uma honra, né? Estar gritando aqui pela Escola da Reconquista, que é falando um pouco da minha caminhada, da minha trajetória nas retomadas. E quem lê ele aprende ainda melhor ainda, porque está lendo, está vendo escrito aí. Beleza? Isso aí. E para mim é uma honra. E essa mulher, com certeza, foi muito maravilhosa, sua mãe. Porque olha o tanto de filho que ela teve. Eu nem conhecia ela, mas eu conheci a senhora, eu conheci o cacique Nailton, a Rita e a saudosa nega que tentaram matar, mas virou semente, não foi mesmo, Maiá? Virou semente, com certeza. Então é por isso que eu sempre estou dizendo que ela continua presente em toda a repartição, né? Em todas as localidades. Então a gente tem tristeza, mas tem alegria também de saber que ela está fazendo a caminhada dela ainda junto com a gente, nos orientando como é que temos que andar, como é que temos que viver, como temos que proceder, né? E respeitando um ao outro para uma caminhada do bem viver. Isso mesmo. E esse território aí que vocês habitam, que você pode contribuir com, nem lembro quantas escolas, né? Mais de 500. Várias escolas. Embaixo das árvores, nas cozinhas das casas, onde precisasse, né? E conquistaram mais de 54 mil hectares, né? Então, assim, com muitas retomadas. Muitas retomadas. Uma escola de luta, né? E ouvindo o Baogã e o pessoal da Morada da Paz, eu fiquei pensando que difícil, né, que é essa luta por meio dos instrumentos do colonizador, que são essas leis, essas instituições, tem que tentar encontrar as brechas para fazer valer o seu direito e conseguir viver, né, e conseguir defender as vidas, tantas vidas. E lembrei também da luta zapatista, né, lá do Sudeste mexicano, que esses povos indígenas do tronco maia, uma hora decidiram, não tem mais como dialogar com o Estado, né? Só que criaram um exército, então a que preço, né? Tiveram que lutar com armas, mas só lutaram uma vez com armas e criaram um exército de defesa, né? Para poder criar suas próprias leis, do seus próprios jeitos, sem ter que lidar com as mentiras do colonizador, né? Que usa as palavras, códigos para nos enganar, enquanto está fazendo de conta que está fazendo acordos, mas está nos matando, né? Então é muito complicado, né? Mas é muito bonito. Tanto o Maiá e o pessoal aí, Tupinambá, Pataxó, Rãe, quanto a Morada da Paz está fazendo todas essas lutas com muita guiança dos encantados, das encantadas, né? Então talvez seja a única maneira de ir encontrando as guias para abrir esses caminhos no facão, né? E a luta pela Amazônia é muito importante e necessária, mas ouvi uma companheira do povo Puri, que é um povo que foi bastante esquecido do Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ela falando, e nós aqui do Sudeste, a gente só fica falando da Amazônia, e a Mata Atlântica, que já está quase toda destruída, né? Quando que a gente vai lutar pela Mata Atlântica? Então, assim, a gente tem que saber fazer as nossas lutas locais, né? Eu estou aqui em Maquiné, no Rio Grande do Sul, num reduto de Mata Atlântica, e pela sua geografia ainda um pouco protegido, mas os condomínios estão vindo com tudo, a especulação imobiliária está vindo com tudo, as obras de infraestrutura, a BR, o Quilombo do Morro Alto está aqui lutando, né, para continuar existindo. Então é isso, enquanto teia dos povos, a gente unindo, né, essas lutas, se conhecendo, se fortalecendo.
E lutando contra o patriarcado também, que às vezes até dentro das nossas lutas, das nossas comunidades, a gente ainda tem que enfrentar esse inimigo interno, né? Então é isso, gente. Agradecendo todas as partilhas, é muito bom poder estar aprendendo com vocês. Gratidão. Axé, Michele. Gratidão. Zumi levantou a mão. Oi, oi, tá dando para me ouvir? Sim? Namastê, licença para chegar, a benção do Baba, benção de Maiá, todos os mais velhos e mais novos aí. Eu estou num lugar aqui meio ruinzinho de conexão, estou fazendo um trabalho numa comunidade, numa aldeia amazônica, um trabalho de arte e educação, e aí parei um tempinho aqui para escutar vocês, e queria mais agradecer a partilha, as trocas, um prazer conhecer o Baba, ver outras pessoas aqui que eu já tinha visto. Já estive muitas vezes com o Maiá, lá nas aulas da UFBA, lá no assentamento Terra Vista. É sempre um prazer escutá-la de novo, prazer vê-la por aqui. Obrigada. E muito bom vê-la, mestra. E Obrigada. vibrando aqui, sentindo várias coisas dessas palavras, vários sentimentos sobre se vigiar, proteger. E acho que só aprendendo mesmo como dar continuidade para isso. E fiquei sentindo de fazer uma pergunta, mas que já acho que ela já está falada aí, mas que é um assunto que me interessa da comunidade Morada da Paz, que é essa relação de estar em vários territórios, né? Essa dispersão territorial que a Motara falou, esse processo de vínculo, né, com outros territórios e como é que é importante esse movimento, né? E muitas vezes a gente faz lutas isoladas e eu vejo essas alianças e também essas alianças que são feitas pela Teia dos Povos, pude presenciar bastante coisa lá na Bahia e talvez só trazer como é importante assim esse pensamento de articulação e também entendendo esse campo dos estudos, né? A gente tem que se munir dessas ferramentas, dessas leis, desses campos para a gente poder se proteger de várias formas. Estou sentindo e refletindo aqui um pouco. Obrigado pela partilha. Um prazer aqui estar com vocês. Tem mais alguém de mão levantada? Eu não, acho que não, né? Baba, Pinabá, Karen. Ei, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Chutei Milton. Peço licença para falar. Axé de escuta, axé de fala. É um prazer imenso, é uma satisfação imensa estar com a nossa mestra Maiá aqui ouvindo. Eu estava em aula. Grande prazer, viu, mestra? Obrigada, minha linda. Toma aí. Nossa, eu tô te ouvindo aqui pertinho com o seu livro. Então, obrigada ainda de você estar com essa riqueza aí. Pouquinha, porém, poucas linhas que foi escrita, mas porque eu tentei resumir, porque a condição de fazer maior não tinha, mas eu fico agradecida de saber que alguém está caminhando com esse livro aí, lado a lado. Para mim é uma honra, para essa troca de experiência, esse aprendizado que venha enriquecer, né, a todos, né? Sim, sim, eu que agradeço todo esse conhecimento que eu estou adquirindo, que a senhora está me passando. Estou levando lá para a educação do campo, que eu estudo educação do campo na universidade aqui no Espírito Santo. Já estou levando, já estou indicando para todas as pessoas lerem. E tive o prazer também de estar com o cacique Nailton. Eu sou aqui do povo Puri, da região do Sudeste.
Estive lá em Arataca com o mestre Joel, na Feira dos Povos, também estou caminhando junto. E eu sei, assim, eu compreendo, assim, como que é desafiador, né, o nosso dia a dia, a gente está na pele, sentindo na pele, né, porque quando as pessoas falam, muitas delas não estão sentindo, né, e a gente está sentindo com parente, né, com o patê, assim, é muito desafiador, eu tenho 2 crianças, e eu fico, assim, bastante com ansiedade, muitas vezes, pela desesperança. Mas a senhora falou assim, a senhora cheguei, infelizmente, não consegui pegar a fala toda, mas o que eu consegui pegar, assim, a senhora trouxe essa esperança, né? Essa questão do rezo também, né? Da gente se ancorar nos encantados, né? Então eu agradeço muitas palavras de força e estou guardando bem dentro do meu coração e agradeço demais esse encontro aqui agora. Só gratidão, tendo a rir. Axé. Axé, obrigada. Eu que agradeço. Salve! Não, só comentando, né, a respeito da fala que o Zumbi trouxe, né? Assim, a morada, ela nesses últimos anos, né, a gente fez esse processo de ir para outros territórios, né, para as choupanas também, né, lá na Bahia, né, em Salvador, lá em Belém, a choupana de todos os povos, a Casa de Todos os Povos, em Mandora de Mãe Preta, em Porto Alegre também, na choupana Aroeira, na choupana Engazeiro, lá em Viamão, aqui a Maicon Paz, Colares. A gente tem o território Abiaiala, né, também no Vale do Pacatuba, né, aqui em Colares. E essa é uma estratégia de luta e é uma estratégia de resiliência, né? Então, isso é uma orientação, né, assim, da nossa Iabá ancestral Mãe Preta, né? Um propósito, assim, de nos fortalecer, né? Da gente ampliar também essa frente de luta, né? Então, tudo isso, assim, teve, assim, essa guiança, né, da espiritualidade, e isso vem se revelando, né, cada vez mais assim, potente, né, assim, no sentido, assim, da gente poder também tá levando, assim, aquilo que a gente já foi aprendendo, assim, para outras comunidades e tá ainda aprendendo também, né, com outros povos, né, com outros territórios, né. Neto Pinambá falou, né, que em Colares, né, tem uma comunidade quilombola, né, que é o Cacau, que a gente visitou agora na pré-ciranda, né, que existe também uma ameaça, né, pairando, né, que é a instalação de um porto, né, assim, no território dessa comunidade, né. Então é uma pressão muito forte, assim, acontecendo aqui dia a dia, né, e também da maneira que isso acontece, né, com essas abordagens, muitas vezes as lideranças das comunidades, elas também são cooptadas, né, por esses mega empreendimentos, né, e é algo, assim, que é muito importante, né, assim, dentro do processo todo da morada, que é essa estratégia de luta em comunidade, né, assim, desde as crianças, né, até as mais velhas, né, os mais velhos, assim, a gente está sempre dialogando, né, os nossos conselhos, né. Então, não, assim, como eu falei também, né, no início, assim, a gente não tem dia, não tem hora, né, não tem cansaço, né. Se precisar ficar a madrugada inteira em Ipadê, né, que é o Círculo Sagrado de Diálogo, a gente fica, né. Aí a gente acende a nossa fogueira, né, a gente invoca nas nossas entidades, né, dialoga, né,
os encantados, com os orixás, né? E a gente segue, né, na luta, né? Então, nem todas as comunidades, né, infelizmente, assim, conseguem fazer isso, né? Assim, porque, enfim, o colonizador também tem as suas estratégias ali de semear, né, a discórdia, né, a desunião, né, a intriga, né, entre os membros, assim. Muitos acham que assim, quando as comunidades são abordadas, que tem assim, benefícios, né, que às vezes chegam também oferecendo coisas, né, oferecendo, que nem para alguns irmãos, né, nossos quilombolas, né, ofereceram chips de celular, ofereceram cursos para melhorar as relações na comunidade, e aí eles acabaram assinando e realizando esses estudos de componente quilombola, né, plano básico ambiental quilombola, e que na verdade ele acaba entregando, né, assim, aquilo que não deve ser entregado, assim, para o colonizador, né, assim, que é dando aval, né, para que eles possam seguir adiante, assim, né, nessas empreitadas ali que são de desarticulação, né, de destruição, né, das comunidades, dos territórios, né. Então é algo que a gente precisa ter muita atenção, assim, né, e poder, assim, fazer, assim, com que mais e mais comunidades e povos, territórios saibam, assim, né, seus direitos, né, a consulta prévia, livre, informada, de boa fé, né. Sim, o Rio Grande do Sul, né, assim, onde a comunidade, né, assim, se originou, né, assim, poucas comunidades quilombolas, poucos povos indígenas, né, assim, até esse momento, assim, sabem, né, disso. Tem outros estados que as lutas, assim, elas estão em outro nível, né? Mas, assim, é a nossa missão, assim, da gente continuar, né, lutando, continuar, assim como a gente vem fazendo hoje aqui, né, nessa videochamada, né. E depois isso aqui também vai ficar gravado, né. A gente vai subir isso aqui também para o nosso canal do YouTube, né, e a gente vai estar divulgando também, né, seja através do Instagram, seja outras redes, o grupo de WhatsApp, enfim, né, para que possa chegar também cada vez mais pessoas, povos tradicionais, né, principalmente, né. Passar para Tupinambá e ver se fazer alguma coisa, né, para contribuir. Então, Zumi, gratidão pelas partilhas todas aqui. Esse processo de pensamento de articulação, né? Esse processo de dividir os territórios, né, os grupos, né, as aldeias, é uma estratégia de dominação, né, colonial, né? Se você divide, é muito mais fácil você dominar e você colonizar. Então, talvez a nossa estratégia agora de proteger, defender e vigiar é a estratégia de nos articular em teias, em redes, né? Em assentamentos, em aquilombamentos, em reocupações, retomadas, porque essa é a nossa estratégia contra-colonial. É entender que as nossas lutas lá no Sudeste, lá no Sul, aqui na Amazônia, Centro-Oeste, é uma luta que, embora em territórios diferentes, é uma luta contra um inimigo comum, que é o sistema colonial, racista, patriarcal, ecocida, assim, que quer os nossos povos, a natureza, nos quer morto, nos quer literalmente morto, mas a gente está aqui, porque os nossos mais velhos lutaram, porque os mais velhos dos nossos mais velhos lutaram, e porque a gente está aqui, porque a gente é a continuidade. Então, essa estratégia de articulação é uma estratégia de proteger, defender e vigiar a vida. Com certeza. Com certeza. E eu colocaria uma outra estratégia aí também, é fazer memória dos nossos mártires. É dizer que eles são sementes que, se tomba um, outros e outros e outros vão se levantar de pé. Acho que é isso. E que o luto se torne luta. O luto se torne luta para nos fortalecer, para ter
força, ter passo para guerrear, para lutar. E com esse luto e essa luta, a gente tentar se organizar para enfrentarmos as nossas batalhas. Porque a estratégia deles é muito grande. Eles têm a estratégia de dividir nossas comunidades. Chega lá com um pequeno caiambá, prometendo algo, dizendo que é algo de valores para alguém, e alguém cai na ideia daqueles que estão lá, tentando dividir um povo, uma comunidade, oferecendo migalhas, e que essas migalhas faz com que a gente perder muito mais, porque a força de lutar acaba. A força de lutar, de guerrear, de estar junto, acaba, porque a gente perde confiança daquele pobre coitado que se vendeu por nada, por pequenas migalhas, e aí ele não tem força de luta. Então, que nosso Papai do Céu, os nossos encantados, o nosso rei algum de ronda e o nosso algum de lei, venha a fortalecer e colocar na mente de cada um de nós que povo dividido é um povo enfraquecido. Povo dividido é um povo sem luta. É um povo que não tem passo de força para lutar. E é isso que eu espero de todos nós. Seja aonde esteja, cada um lutando, mas que nós lute todos pelo mesmo objetivo. E isso é importante para todos nós. E estou dizendo aí, demarcação agora. Demarcação agora. Porque demarcação já, nós já estamos todos ocupados. E essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que nós Gratidão, valeu. Então, povo. Gratidão. Gratidão, Maia. Tchau, tchau. Que Deus nos fortaleça. Deus nos dê força para que possamos guerrear, lutar por um objetivo, todo mundo junto, todo mundo fazendo uma luta coletiva, juntas, de mão dadas, para que a gente possa chegar lá. Gratidão, mestra, bênção, Baba. Né, que essas pessoas são exemplos, assim, né, para nós mais jovens, assim, de ter, né, mestra Maiá com a gente aqui, Balga Babaquini, assim, né, pessoas que desde sempre estão lutando pelos seus direitos, pelos direitos dos povos, né, e eu sinto que são pessoas que a gente precisa, né, invocar quando a gente vier um sentimento, né, vier uma desesperança, vier alguma tristeza, tu lembre de Maiá, né, lembre dos mestres que estão lutando, porque Maiá, no dia seguinte do que aconteceu com o Nega Pataxó, Maiá se levantou. Maiá se levantou e está lutando pelo seu povo, e está lutando pelos seus direitos, né? Então, que a gente possa lembrar e sempre honrar, né? Honrar o mestre, tá reverenciando e tá podendo honrar com as nossas atitudes, assim. Eu sinto que isso é um exemplo de vida, né? Um exemplo da gente entender, né? O que a gente está fazendo aqui, quem a gente precisa proteger, quem a gente precisa defender, né? Quem a gente precisa honrar. Então, muito grata por ter vocês aqui com a gente, Baba, Mestre Maiá, nossa irmã Tupinambá com as suas lutas. E a gente está iniciando o nosso último encontro aqui, né? A Matara está fazendo esse fechamento desse primeiro módulo, né? Que foram esses 4 encontros. A gente vai ter um próximo módulo, provavelmente em outubro, que a gente vai estar divulgando também, né? A gente mantém, eu acho, o nosso WhatsApp, nosso grupo, né? A ideia também é que a gente possa, nos próximos dias, também estar fazendo uma avaliação, assim, né? A gente está construindo esse processo, a gente vai mandar alguma coisa para vocês também estarem podendo partilhar, né? Como foi esses encontros, o que sentiram, o que acham que poderia ser diferente, né? Para a gente também estar pensando esses próximos.
Acho que é Beleza. isso, Natália. Valeu. Tamo junto. Gratidão, tamo juntos. Tamo junto, Tamo mano. aí, Gratidão, gritando gratidão. Valeu, pessoal. pela união, pelo amor, Ei, segura com força para enfrentarmos essas batalhas, né? isso aí. Vamos Estamos lá. gritando aí por paz. Avançaremos. Avançaremos. Quero Avançaremos. agradecer muito. Quero agradecer a todos. Quero agradecer lá a Morada da Paz, que passei 8 dias lá feliz, naquela Morada da Paz, cantando fazendo vários rituais, se fortalecendo, gritando ao rei Ogum de Ronda que viesse rondar todos nós, ao rei Ogum de Lei que viesse afirmar as leis para todos nós. E estamos aí continuando nessa batalha. A tia Maiá tem 76 anos, mas ainda está com coragem, garra e força ainda de falar e de reivindicar, de gritar e de dizer que povo corajoso e povo unido, ninguém pode vencer esse povo, não. Nós temos que estar preparados para enfrentar as batalhas, as lutas. Uma noite cheia de paz e de graça para nós. Que assim seja. Bom descanso, hein, Maia. Valeu, pessoal. Valeu. Gratidão. Tchau.